Graça e paz, amados de Deus, estudantes e iniciantes de teologia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá aí as lutas? Como é que estão as lutas aí do dia a dia? Com Cristo a gente certamente temos lutas, mas temos vitórias. Amém? E estamos aí hoje em mais uma aula, 35ª aula, aula 35. Estamos aí falando sobre cristologia, ok? Vamos falar um pouco sobre encarnação. Hoje vamos falar um pouco sobre alguns títulos de Cristo, ok? Mas você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Você pode estar comentando aí, dizendo, trazendo feedback das aulas, ativando os sininhos, confere aí para ver se o seu sininho você está ativado aí. Às vezes o YouTube desativa você, tira a sua inscrição, ou você fica inscrito, mas ele não te envia o vídeo. Confere aí, por favor, para ver se você está inscrito. Compartilhe esse vídeo, esta aula nos grupinhos de WhatsApp, grupos de Facebook. Amém? Teve um pastor que falou: pastor, estou compartilhando aí os seus vídeos, as suas aulas aí com os irmãos da minha igreja. Que bênção! Ó, lá Cuiabá, longe, que bênção! Isso é muito bom, saber que a palavra de Deus está se espalhando, né? Que Deus possa nos usar sempre. E você, se você ainda não viu, não sabe, está aqui nas descrições, estão aqui nas descrições, né, um link aqui do Apoia-se. Você pode estar nos abençoando. Você entende que esse trabalho é relevante, é importante, tem abençoado a sua vida, de outras vidas. Você pode estar nos apoiando com 5, com 10, 15 reais, dentro das suas posses, aquilo que Deus colocar dentro do seu coração. E no momento que você entra no Apoia-se, nos ajudando com essa quantia mensal, você, né, a plataforma envia um e-mail para a gente e logo de cara eu peço o seu número do WhatsApp para te colocar no grupo do WhatsApp. Esse grupo a gente troca ideias, dicas teológicas, ok? Você pode estar tirando dúvidas, fazendo perguntas, amém? Então, nos dê esse retorno, nos incentive, abençoando o nosso canal, ok? E quando chegar um determinado valor que está lá na plataforma, você vai ver lá no Apoia-se, nós estaremos sorteando mensalmente um livro de teologia para os apoiadores. Então imagine você contribuindo aí com 5 reais, 10 reais, é uma coxinha, né? Um lanche que você faz, você nem sente, e todos os meses você poderá estar concorrendo aí a um livro de teologia. Que bênção, hein? Então vamos lá, vamos para a aula. Muito bem. Pergunta aqui, logo de cara. Por que o Filho de Deus se fez filho do homem? Ou quais foram os propósitos da encarnação? Como já observamos, o Filho de Deus veio ao mundo para ser o revelador de Deus. Ele afirmou que suas obras e suas palavras eram guiadas por Deus, segundo João 5, 19 e 20. Sua própria obra evangelizadora foi uma revelação do coração do Pai Celestial, e aqueles que criticaram sua obra entre os pecadores demonstraram, assim, sua falta de harmonia com o Espírito do céu. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana para glorificá-la e dessa maneira adaptá-la a um destino celestial. Por consequente, formou um modelo celestial, por assim dizer, pelo qual a natureza humana poderia ser feita à semelhança divina. Ele, o Filho de Deus, se fez filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus, João 1,12, e um dia serem semelhantes a ele. E até os corpos dos homens serão semelhantes a seu corpo glorioso. Filipenses 3,21 diz isso, né? O primeiro homem, Adão, era do pó da terra, o segundo homem dos céus. E assim, como tivemos a imagem do homem terreno, temos também a imagem do homem celestial, porque o último Adão tornou-se o espírito vivificante, né? Tudo isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15. Né? Contudo, o obstáculo a impedir a perfeição da humanidade era o pecado, o qual a princípio privou Adão da glória da justiça original. Para resgatar-nos da culpa do pecado e seu poder, o Filho de Deus morreu como sacrifício expiatório. O Filho do Homem, né, precisou encarnar, obviamente. Era necessário que ele se identificasse conosco, que é um mistério, né? Nós já falamos em outros vídeos, como ele poderia ao mesmo tempo ser 100% homem, ser 100% Deus, como Deus, pelo fato de ter sido concebido pelo Espírito, e 100% homem por ter nascido de Maria, contudo, sem pecado, né? Diz a Bíblia que ele era o Cordeiro de Deus imaculado, e nós cremos nesta verdade, nós cremos nesta palavra, ok? E era necessário, né, que Jesus, que o próprio Deus encarnasse
né, assumindo a forma humana, como diz Filipenses, né? Paulo escreveu nos Filipenses, assumindo a forma humana, a forma de servo, lá no original escravo, para sentir todas as nossas necessidades. O autor da Epístola aos Hebreus, lá capítulo 4, verso 15, vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, ou seja, uma doutrina que as Escrituras, em várias partes, vão reafirmar, vão ratificar de que Jesus não tinha pecado. E justamente porque ele foi tentado em todas as coisas e não pecou, ele tornou-se, usando essa expressão, qualificado para interceder por todos os homens. Por quê? Porque o próprio Deus assumiu a forma humana e Jesus, diz a Bíblia, foi tentado, né? Principalmente lá no deserto, uma das narrativas mais dramáticas da tentação de Satanás ao Senhor Jesus no deserto, onde ele foi tentado, porém não caiu na tentação. Então a gente percebe que ser tentado não é pecado em si, a gente aprende isso, né? Porque Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. O pecado é quando nós cedemos, nós nos entregamos à tentação, ok? Então, o Senhor Jesus precisou assumir a forma humana para se identificar conosco, experimentando todas as nossas limitações, né? Ele abre mão, por 33 anos de existência aqui terrena, como homem, ele abre mão, ele não deixa de ser Deus nunca. Se dissermos isso, nós estaremos incorrendo em heresia. Em nenhum momento ele deixa de ser Deus, até mesmo no momento que ele está morrendo na cruz do Calvário, ele não deixa de ser Deus. Aliás, quem ensina estas heresias, quem ensinaram essas heresias foram os gnósticos, né? Que foi um grupo herético ali do primeiro século da igreja, que perturbou a igreja. Contudo, ele abre mão parcialmente de alguns atributos. Por exemplo, parcialmente. Não deixa de ser Deus, mas ele abre mão ao assumir a forma de servo, né? Paulo escreveu nos Filipenses capítulo 2, né? Ele abre mão em que sentido? Por exemplo, quando ele assume a forma humana, ele abre mão, por 33 anos de existência terrena aqui, do atributo de onipresença. Jesus, como filho de Deus, como homem encarnado, ele não estava em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele limitou-se, ele abriu mão, né, da sua onipresença como Deus Espírito para assumir a forma humana. Então, enquanto encarnado, ele não poderia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele tinha que caminhar, fazer longas viagens, ele tinha que se deslocar da Galiléia para a Judéia, da Galiléia para a Betânia. Ele andava, caminhava, se cansava, sentia fome, sentia sede, tinha essas limitações como qualquer ser humano. Perfeito? Então, ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão parcialmente ali, durante esse período ali, de alguns atributos, e esse atributo da onipresença é que você vê, ele assumindo a forma humana, como é que ele usa esse atributo de onipresença, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitos escritores, muitos eruditos acreditam que ele abre mão, parcialmente, por exemplo, do atributo onisciência. Em alguns textos, em algumas passagens, Jesus demonstra ter ciência, o conhecimento do que se passava no coração, por exemplo, em alguns momentos de discussão ali com os fariseus. As escrituras os evangelhos fazem questão de mencionar isso, que Jesus sabia, no encontro dele com Natanael, ali no início do evangelho de João, demonstra que Jesus tinha um conhecimento da vida de Natanael, demonstrando isso. Alguns eruditos, alguns estudiosos acreditam que Jesus não teria aberto mão totalmente da sua onisciência, certo? Que ele teria a ciência de determinadas coisas que muitos não teriam, que um ser humano não teria. Ele teria a ciência de que era o Filho de Deus, embora outros teólogos discordem de que ele não tinha o conhecimento, a ciência de que era o Messias, por exemplo, na sua infância. Mas Lucas, você vai ver, Lucas capítulo 2, quando Jesus, né, Maria e José se encontram com Jesus no templo, encontra Jesus no templo, porque ele havia se perdido da caravana que voltava, né, para Nazaré, e diz a Bíblia, após 3 dias que José e Maria procuravam Jesus, encontra ele no templo conversando com os doutores da lei e falando das coisas de Deus. E quando Maria pergunta, você não sabia quem estava procurando você, ali desesperada, né? E o que eles falam? O que ele fala? Não convém
Não sabias que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Ué, mas o menino de 12 anos provavelmente chamava José de seu pai. Né? A Bíblia não revela se Maria contou a Jesus com 10, 11, 12 anos que José era o padrasto dele. Sim, talvez não. E se não, Jesus, obviamente, chamava José de pai. Ué, certo? Vamos entender, vamos seguir esse viés aí de entendimento que Maria não tivesse contado a Jesus até os 12 anos que ele foi concebido pelo Espírito Santo, que José não era seu pai, mas era pai de criação, podemos assim dizer. Ainda que tivesse dito ou não, essa frase de Jesus dizendo não convinha que eu estivesse cuidando dos negócios do meu pai, uma referência clara de Jesus chamando o Deus de Israel de pai. Algo que não era comum entre os judeus dirigir-se ao Deus de Abraão e Jacó como pai. Então, segundo Lucas, Jesus tinha sim a ciência de que ele era o Messias mesmo aos 12 anos de idade. Perfeito? Então, houve essa necessidade do próprio Deus, por meio da segunda pessoa da Trindade, encarnar o Logos, né? No princípio era o Logos, é a palavra grega para designar a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Então ele se identifica com o ser humano, ou seja, em Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, vai explicar isso com mais detalhe, dizendo que ele, a semelhança dos homens, foi tentado em todas as coisas, ou seja, ele era passivo de tentação. Alguns autores, já falei isso em outros vídeos, alguns autores acreditam que Jesus, mesmo tendo sido tentado, não poderia ter caído em pecado. Eu discordo dessa posição. Se ele foi tentado, é porque potencialmente ele poderia sim ter cedido à tentação. Satanás está perdido, mas não era burro. Então ele não iria tentar Jesus sabendo que ele potencialmente não poderia cair em tentação. Seria algo sem lógica. Como é que ele vai tentar alguém que não tem a possibilidade de cair, de ceder a esta tentação? Então eu concordo com outra parte de teólogos que acreditam que Jesus, por ser 100% homem, ele tinha sim a possibilidade, esta é a minha opinião, né? Eu fico com teólogos que acreditam dessa forma, que Jesus, se ele foi tentado, logo, se ele era 100% homem, logo ele tinha potencialmente a possibilidade de cair, não caiu. Então, até mesmo o autor, eu fico com essa posição, porque o autor da Epístola aos Hebreus, ele, é óbvio, né? Ele vai confirmar isso, né? Ele foi tentado em todas as coisas, portanto, hoje ele é qualificado, né, na condição de sumo sacerdote, assentado à direita de Deus Pai, para interceder pelos homens. Por quê? Porque ele experimentou, ele sentiu, literalmente na pele, o que é viver entre os homens. O próprio Deus encarnou, assumiu a forma humana. É interessante a expressão que Paulo usa para falar que Jesus assume a forma de servo, né, que é doulos. A palavra servo, escravo, no grego é doulos. É interessante ele usar essa expressão, porque na visão de Paulo, o próprio Deus assumindo a forma de um homem era algo humilhante. Porque a condição de escravo, do escravo nos tempos bíblicos, era uma condição humilhante. Ele não era senhor da sua própria vida. Ele não era dono da sua própria vida, ele não tinha liberdade. Quem era dono da sua própria vida, tinha o poder da vida e da morte sobre o escravo, era o seu senhor, seu dono. O escravo era um bem móvel, podemos assim dizer. Então veja bem, que ele assume a condição de um escravo, sem direito algum. Ou seja, o Deus que, por sua própria deliberação, assume a forma de um escravo, se coloca nessa condição de humilhação. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou. Paulo vai dizer que ele se esvaziou. O termo grego é kenosis, o esvaziamento de Deus. Ele se esvazia, assumindo uma forma humilhante de homem. Por que essa forma é humilhante? Porque na figura humana ele se propõe, ele se permite ser tentado com grande potencial de cair, de ceder essa tentação. Caramba, isso foi uma atitude, como posso colocar, de grande amor. Não foi uma atitude tola, não.
impensada de Deus, não. Foi uma atitude de grande amor. Agora, você entende por que João vai dizer em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal que que chega a fugir da nossa compreensão. Isso é tremendo, irmãos. Poxa, caramba. É o mistério da encarnação. Deus se fez homem, assumindo uma forma de estado de humilhação. Óbvio, né, que ele, após a sua exaltação, após ter ressuscitado, ele volta a ter a glória que ele tinha antes da encarnação. Portanto, note bem, como a gente estava falando, por que a gente disse que ele abre mão parcialmente do seu atributo, por exemplo, de onisciência? Algumas coisas parecem de saber, outras coisas não. Porque ele vai dizer o seguinte em relação à volta do Filho do Homem, referindo a si mesmo. Ele vai dizer que nem o Filho do Homem e que nem os anjos sabem quando o Filho do Homem vai voltar, quando ele voltaria, acerca do retorno do Senhor. Aí algumas seitas, como os Testemunhos de Jeová, vão dizer, tá vendo lá? Ele não é Deus, né? Ele não tem consciência, ele não sabe. Ele não sabia. Como é que pode? Se ele fosse Deus, ele saberia o momento da sua volta. Só que se esquecem, né? Os Testemunhos de Jeová, como uma das seitas que mais distorcem as Escrituras, se esquecem de forma descarada que o Senhor estava no seu estado de humilhação, encarnado. Então, no estado de humilhação, ele abre mão, se esvazia, kenosis, lembre-se, se esvazia, não assumindo a forma, não usurpando, tomando para si tais atributos. Ele abre mão em alguns atributos totalmente e de outros atributos de forma parcial. Percebo isso pelas declarações bíblicas, né? E é óbvio, ele não sabe, enquanto o homem ali, em relação à sua volta, que quando se daria a sua segunda volta, ele não tinha a ciência. Óbvio que hoje, ele é ressuscitado, exaltado, a destra de Deus Pai, ele tem ciência do seu retorno, ok? Cristo, título oficial e missão, vamos lá. A palavra Cristo, né? É a forma grega da palavra hebraica Messias, que literalmente significa ungido, né? Então a palavra grega para Cristo é Christos, que é o equivalente do hebraico Meshia, ou Mashia, né? Que significa o ungido, Messias, né? A palavra é sugerida pelo costume de ungir com óleo, o símbolo da consagração divina para servir. Apesar de os sacerdotes e às vezes os profetas serem ungidos com óleo quando consagrados a seus ofícios, o título ungido era particularmente aplicado aos reis de Israel que reinavam como representantes de Deus. Então essa ideia, veja bem, no Antigo Testamento os reis recebiam o óleo da unção, a consagração, a unção do óleo sobre sua cabeça. Por quê? Porque havia essa ideia de que os reis eram indivíduos levantados por Deus, né, para reinar sobre o povo. Então, nós vemos uma monarquia teocrática, certo? A partir de Saul ali, né, posteriormente Davi, Salomão, a ideia entre os judeus é de que eles perguntassem a forma de governo, monarquia, assim, um rei, mas que Deus estava reinando juntamente com aquele rei, certo? Havia essa teocracia, certo? A palavra theos, né? Deus, cracia, kratos, governo, ou seja, governo de Deus, juntamente com os reis, que eram ungidos. Então era a ideia de que os reis que estavam ali no trono de Judá, né, já eram representantes de Deus. Okay? Diz mais aqui, em alguns casos, o símbolo da unção era seguido pela realidade espiritual, de maneira que a pessoa vinha a ser, em sentido vital, ungido do Senhor. Daí você vai ver aquela expressão, que você já deve ter ouvido várias pregações, né, que não devia tocar no ungido do Senhor, Davi fazendo essa declaração a respeito de Saul. Mesmo Saul já desviado dos caminhos de Deus, Davi ele respeita, ele não ousa. Teve a oportunidade de, ao ser perseguido por Saul, lá na caverna, teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não toca em Saul porque ele entendia que não cabia a ele a vingança.
de eliminar Saul, porque bem ou mal Saul tinha sido ungido, separado por Deus. Em relação a Saul, Davi olhou assim, não, ele não vou tocar não, quem vai cuidar dele é o próprio Deus. Em relação a Saul, ok? Saul foi um fracassado, porém Davi, que o sucedeu, foi um homem segundo o seu coração, o coração de Deus, né? Diz isso lá em 1 Samuel 13,14. Um rei que em sua vida considerava a vontade de Deus suprema e que se julgava representante de Deus. Contudo, a grande maioria dos reis se apartou do ideal divino e conduziu o povo à idolatria. Até alguns dos reis mais piedosos se corromperam nesse aspecto. Os profetas, com esse pano de fundo tenebroso, expuseram a promessa da vinda de um rei da casa de Davi, um rei ainda maior do que Davi. Sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, com um poder jamais visto, segundo Isaías 11, né? Versículo 1 ao 3, e Isaías 61, 1. Uma referência ao Messias Jesus, né? Apesar do filho de Davi, ele também seria o filho de Deus e receberia os nomes divinos. Seu reino, distinto do reino de Davi, seria eterno e todas as nações estariam sob seu domínio. Esse era o ungido, ou o Messias, ou o Cristo, e sobre ele concentravam-se as esperanças de Israel. O cumprimento. O testemunho constante do Novo Testamento é que Jesus se declarou o Messias, ou o Cristo, aquele que fora prometido no AT. Isso aí é fato. Mas por que você vai poder... Você ouve alguns teólogos, principalmente de linhas liberais, dizendo o contrário. Que Jesus nunca teria dito declaradamente que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era divino. Porque eles vão, todas as vezes que teólogos liberais vão analisar os evangelhos, eles vão fazer um recorte. Né? De cara eles rejeitam, assim, eles deixam de lado. Eles não vão dizer que o evangelho de João deve ser retirado da Bíblia, não chega a esse ponto. Mas eles deixam de lado para encontrar o Jesus que não foi colorido, né, pela igreja. Então eles vão tentar encontrar um Jesus mais preciso, sempre entre aspas, somente nos evangelhos sinóticos. O evangelho de João pinta Jesus como Deus, então esse Jesus assim que a igreja vê como Deus deve ser deixado de lado para encontrarmos um Jesus mais coerente, um Jesus mais humano, né? Enfim, é óbvio, né, que essa linha de interpretação não é bíblica, nós não concordamos, é uma linha furada de interpretação, é solapar as bases, né, do evangelho. Sim, João escreveu o seu evangelho, foi o último evangelho a ser escrito no final do primeiro século, para provar que Jesus é o Filho de Deus. Ok? Por que foi necessário escrever este evangelho? É óbvio, né? No final do primeiro século, muitas pessoas, muitos grupos colocavam em xeque a divindade de Jesus. Isso em toda, gente, presta atenção, em toda a história da igreja, sempre pessoas, grupos, seitas tiveram dificuldade de engolir. É uma verdade difícil de engolir. Que verdade? A divindade de Jesus. Hoje o grupo mais se destaca, mais conhecido, que nega a divindade de Jesus, são Testemunhos de Jeová. Todos os textos que enfatizam a divindade de Jesus, eles simplesmente distorcem usando uma tradução particular chamada tradução do Novo Mundo, que é uma tradução perversa, manipuladora, distorcida, com vários e sérios erros de tradução para poder justificar as suas crenças heréticas, ok? Bem, vamos seguindo assim aqui. Assim como o presidente deste país é primeiro eleito e depois toma posse do governo publicamente, da mesma maneira Jesus Cristo foi eternamente eleito para ser o Messias e Cristo e depois foi empossado publicamente em seu ofício messiânico no Rio Jordão. Esse eleito aqui não tem o sentido de escolhido, eleito. Eleito aqui tem outro sentido, tem um sentido de ter sido preparado, ok? Ou seja, o próprio Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou, sentiu a necessidade de vir a esse mundo para salvar o homem. Então, não destaca aqui uma eleição, como muitos calvinistas ensinam, né?
até mesmo os calvinistas, né? Estava até escrevendo isso, estou escrevendo um livro sobre calvinismo e arminianismo, estava exatamente escrevendo sobre isso ontem, que até mesmo os calvinistas, quando olham textos que falam que, lá de Isaías 42:1, que Deus fala, o meu servo a quem eu escolhi, o meu eleito, ou trechos que Isaías vai dizer que o Messias é a pedra eleita, não tem esse sentido de salvação, não tem nada a ver, até mesmo com a doutrina calvinista, né? Jesus teria sido eleito para a salvação, não, ele é Deus. Então é uma prova, né? Até mesmo para arminianos como eu, de que a palavra, o termo eleição, tem vários significados nas escrituras, ok? Diz mais aqui. Assim como Samuel ungiu primeiro a Saul e depois explicou o significado da unção, da mesma maneira Deus Pai ungiu seu filho com o espírito de poder e sussurrou em seu ouvido o significado da sua unção. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Marcos 1:11. Em outras palavras, tu és o filho de Deus, cuja vinda foi predita pelos profetas e agora te doto de autoridade e poder para a tua missão e te envio com a minha bênção. As pessoas entre as quais Jesus teria de ministrar esperavam a vinda do Messias, mas infelizmente suas esperanças eram acalentadas por uma aspiração política. Esperavam um homem forte que fosse uma combinação de soldado e estadista. Seria Jesus esse tipo de Messias? Quem caiu nessa cilada, quem foi? Judas Iscariotes. Ele tinha aspirações de um Messias político. Então, 3 anos em que ele ficou com Jesus ali. E Jesus falando de perdoar o inimigo. Jesus fazendo discursos de amar o próximo. Falando de Deus. Falando de questões espirituais. Né? E ele começou a ficar meio que frustrado. Em que momento será que ele vai logo tomar o poder, hein? Em que momento que ele vai conseguir juntar uma turba de pessoas para a gente derrotar os romanos, expulsar os romanos? Em que momento isso vai se dar? Então isso foi frustrando ele. As inspirações dele eram políticas. Embora ele tenha, o Judas Iscariotes tenha experimentado em alguns momentos durante o ministério de Jesus experiências de poder, né, espiritual. Lembre-se da missão dos 70 discípulos, né? É possível que o círculo dos 12 estivessem inclusos e eles saem em missão e retornam alegres, felizes, porque em nome de Jesus haviam curado enfermos e expulsado demônios. Enfim, os discípulos tiveram essa experiência e Judas fazia parte dos discípulos. Então, veja bem, o cara que teve uma experiência em muitos aspectos, em muitos momentos, experiências sobrenaturais. Deus usou ele. Mas com o passar do tempo, foram mais de 3 anos andando com Jesus, a gente não sabe se no 2º ano, no 3º ano, as suas frustrações foram se tornando grandes e reais ao ponto dele ficar frustrado. Bem, ele não vai tomar poder, a questão não é política, ele está falando apenas de questões espirituais. Estou fora. O coração dele se volta para trair Jesus, como a gente sabe, né? Que mais? O Espírito conduziu ao deserto para debater a questão com Satanás, que astuciosamente sugeriu-lhe que adotasse um programa popular e dessa maneira tomasse o caminho mais fácil e curto para o poder. Concede-lhes seus anseios materiais, sugeriu o tentador. Deslumbra-os, melhor dizendo, ao saltar do pináculo do templo e logicamente ficarás em bons termos com o sacerdócio. Faze-te o campeão do povo e conduze-os à guerra. Está fazendo aqui uma paráfrase em relação à tentação do deserto, né? Jesus sabia que Satanás estava divulgando a política popular, que era inspirada por seu próprio espírito egoísta e violento. Não havia a menor dúvida de que esse curso de ação conduziria ao derramamento de sangue e à ruína. Sim, Satanás tentou a Jesus no deserto a tomar esse caminho político, esse caminho de agradar o povo tinha aspirações, o povo estava ansioso por um líder, um guerreiro, um messias político. Jesus não agradou, não cedeu a essa tentação do diabo, Jesus não atendeu os apelos populares. Isso é uma palavra para nós, né, líderes, de que nós temos um compromisso em pregar a verdade da palavra e não atender os apelos populares, né? O mundo diz, né, que a voz do povo é a voz de Deus, vox populi, vox dei. Não, isso não é verdade.
Geralmente o povo muitas vezes tem uma visão distorcida de Deus, e a voz do povo nem sempre, ou quase sempre, não é a voz de Deus, né? Haja vista lá no momento que Jesus estava diante de Pilatos, o que o povo disse. Lembra o que o povo disse? Crucifica-o, solte Barrabás. Será que será a voz de Deus? Mata ele. Dizer que não, Jesus seguiria a direção de seu pai e confiaria somente nas armas espirituais para conquistar o coração dos homens, ainda que esse caminho conduzisse à falta de compreensão, ao sofrimento e à morte. No deserto, Jesus escolheu a cruz e escolheu-a porque era parte do programa de Deus para a sua vida. O mestre nunca se desviou dessa escolha, apesar de ser muitas vezes tentado a abandonar o caminho da cruz. Jesus escrupulosamente conservou-se fora de embaraços em resolução, ou melhor, em relação à situação política contemporânea. Isso é claro, né? Ainda que alguns socialistas, alguns pseudo-teólogos façam uma leitura socialista, marxista dos evangelhos, dizendo que Jesus foi um revolucionário, isso é uma falácia tremenda. Até porque o marxismo tem suas bases no ateísmo. Né? Dizer que Jesus foi um revolucionário, isso é distorcer a Bíblia de forma descarada e perversa e desonesta. Às vezes proibia os que ele curava de espalhar sua fama, para que seu ministério não fosse mal interpretado como um agitador, como uma agitação popular contra Roma. Nessas ocasiões, seu êxito tornou-se uma acusação contra ele. Recusou-se deliberadamente a encabeçar um movimento popular. Proibia a proclamação pública de seu caráter messiânico, como também o testemunho de sua transfiguração, para que não suscitasse esperanças falsas entre o povo. Então, aqueles textos que você vê nos evangelhos, principalmente no início do ministério de Jesus curando uma pessoa e dizendo, não conte nada a ninguém. Era justamente por conta disso. No início, Jesus, né, estava evitando aí agitações populares, né, ou evitando que as pessoas tivessem outros entendimentos acerca da vinda do Messias, da vinda dele. Então ele pedia muitas vezes silêncio a uma pessoa que havia recebido uma cura, né? Com a sabedoria infinita escapou a uma hábil armadilha que o desacreditaria diante do povo, pois seria considerado traidor da nação ou envolveria em dificuldades com o governo romano, né? No episódio lá da moeda, né? Lícito pagar imposto a Roma, né? Os fariseus perguntaram, né? Tentando colocar Jesus em maus lençóis. Em tudo isso, o Senhor Jesus cumpriu a profecia de Isaías, a saber de que um ungido de Deus seria o proclamador da verdade divina, e não um violento agitador. Tampouco seria alguém que buscasse o seu próprio bem ou que incitasse a população, como faziam os falsos messias que os precederem e outros que surgiram posteriormente. Ele evitou fielmente os métodos carnais e seguiu os espirituais, de maneira que Pilatos, representante de Roma, pôde testificar. Não encontro motivo para acusar este homem. Lucas 23:4. Observamos que Jesus começou seu ministério entre um povo que tinha a verdadeira esperança de um Messias, apresentando, porém, um conceito errôneo sobre sua pessoa e obra. Para usar uma ilustração caseira,